tudo bom com vocês? Aqui estamos muito bem, estamos muito felizes. O programa de hoje é sobre autoestima. Meu nome é Elisama, anfitriã desse programa, e o objetivo principal é fazer com que você eleve a sua autoestima. Muitas pessoas andam sofrendo. Vamos falar com a psicóloga Rívia Correia e ela vai nos dar algumas dicas maravilhosas de como elevar a nossa autoestima. Ela vai contar histórias legais que vão ajudar você a dizer assim: ei, esse não é meu lugar, não. É hora de sair daqui. Não é verdade? Temos aqui nossa psicóloga, Rívia, e temos aqui essa moça ao meu lado. Meu nome é Luciana dos Santos, graduanda em psicologia. É um prazer estarmos aqui para aprendermos mais um pouco sobre a autoestima. Então, respire fundo, acomode-se e vamos começar nosso bate-papo. Claro, vamos começar nosso bate-papo. Rívia, o que é autoestima e por que é tão importante para o bem-estar mental e emocional? Então, vamos primeiro para o que é autoestima. Autoestima é a forma como você se percebe, principalmente como você se percebe no mundo, como você se coloca, como você se entende. Entende? A percepção que você tem de si mesmo. Geralmente o pessoal confunde e já vai logo para a autoestima como é como eu me olho no espelho. Se eu gosto da minha boca, se eu gosto do meu nariz, tem logo diretamente a ver com a imagem que eu percebo no espelho. E não tem só a ver com isso. A autoestima, ela se divide em 4 partes, que é autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia. Cada uma delas vai dizer respeito da forma como a gente se entende no mundo, como a gente se percebe. A autoimagem é aí que a gente está falando de será que eu gosto do que eu estou vendo no espelho? Somente a autoimagem, que tem todos os outros dentro da autoestima. O autorreforço, a forma como eu me percebo, a forma como eu reforço, eu consigo fazer. O autoconceito, eu sou boa, eu sou fraca, eu sou capaz, eu não sou. Entende? E a autoeficácia, como eu me entendo, como eu me sinto eficaz, as minhas potencialidades. Eu não consegui fazer essa prova bem, mas eu tenho capacidade de fazer, entende? Essa percepção que você tem de si mesmo. Maravilha. E aí, por que é tão importante ter essa para a autoestima? nossa saúde mental, né? Então, se a gente pega uma pessoa que tem autoestima baixa, essa pessoa vai se portar para o mundo de uma forma totalmente diferente de alguém que está tranquilamente com a sua autoestima. Como é que eu vou me relacionar com as pessoas se eu tenho autoestima baixa? E eu acabo permitindo que os outros façam comigo e me desrespeitem de uma forma como eu não me cuido. Entende? Se eu não me cuido, se eu não me percebo dessa forma, então os outros vêm e podem fazer o que quiser. Triste. Rívia, quais são os principais sinais de uma autoestima saudável? Então, é quando a pessoa consegue entender quem ela é, respeitar principalmente os limites que ela coloca, respeitar os princípios que ela tem. Como a gente estava falando, se eu não tenho uma autoestima boa, eu permito que o outro venha e faça o que quiser. Sim. Se eu não respeito os meus limites, eu estou dando essa permissão. Então, essa pessoa se coloca no mundo de uma forma totalmente diferente. É interessante essa questão da autoestima, né? Muita gente acha assim, não, autoestima é porque tem o nariz para cima, se acha, mas não tem nada a ver com isso, né? E a outra pergunta que eu faço para você é assim, como a autoestima se desenvolve ao longo da vida de uma pessoa? Você acha que frases que ela ouve na infância, né, situações, vivências que ela tem em família, ajuda a ter autoestima? Ajuda ela a ter uma autoimagem mais positiva ou não? Me ajude nessa questão aí. Então, como é que a gente forma a nossa autoestima? Nossa autoestima ela é desenvolvida desde pequenininho, a partir das experiências que a gente vivencia. Então, se eu cresço ouvindo, você é burro, você não sabe fazer nada, sai daqui, deixa eu fazer, deixa que eu faço. Qual é a percepção que eu vou ter de mim? Se o que me foi ensinado é que eu sou burro. Então, eu cresço nessa lógica, eu sou burro, eu não sou capaz, eu não consigo. Então, eu vou me relacionar com o mundo com esse olhar de ser burro, de ser capaz, de que talvez a culpa é minha. E entro na lógica de que
prestem atenção nas crianças, prestem atenção em como você está se referindo às suas crianças, porque é nessa fasezinha, é quando eu vou na tentativa e erro também. Eu vivo uma experiência, funcionou. Então, todo mundo gostou de mim, fez sentido. Eu vivo outra experiência, não. Ninguém gostou, todo mundo me chamou de chato, todo mundo me chamou de ruim. E eu vou moldando. Então, quando eu sou educado, quando eu sou bom, quando eu sou ali, converso com todo mundo, flui bem. Quando eu sou chato, quando eu falo uma coisa, já fica mais pesado. Então, e as características que as pessoas vão jogando para cima de mim, as minhas experiências, se deu certo, não deu, tudo isso vai me ajudar a desenvolver a autoestima. Então, essa autoestima vem desde a infância, nesse ambiente que eu vou vivendo e os reforços que eu vou tendo. Interessante, interessante. Mas eu vou fazer uma pergunta que está fora da pergunta. Vamos botar na mira com Rívia? Vamos lá? Tadadã. E uma pessoa que teve uma infância disfuncional, né? Ela ouviu o tempo todo que era burra, que era feia, que era... E ela não absorveu isso. Isso aí vem a questão da percepção que a pessoa tem. Porque, por exemplo, a gente está falando de 2 irmãos gêmeos, ou seja, a carga genética é totalmente igual. Só que cada um vivencia a experiência da forma dele. Isso é individual. Geralmente, o padrão é que se você vive com características dessas mais negativas, né, comentários e elogios não, críticas no caso, né, mais negativas, é que você desenvolva esse olhar mais negativo, porque é o contato que você tem com isso. Só que mesmo você vivenciando isso, você consegue extravasar, olhar com outra forma, ter uma percepção diferente. Não, quem está falando é ele, é o meu. Então, você consegue ter uma percepção diferente e lidar de forma diferente. Então, às vezes, mesmo gêmeos, com a mesma carga genética, mas cada um vai viver a experiência de uma forma diferente. Cada um vai ter um olhar e uma percepção diferente daquilo dali. Ok. E quais são as causas mais comuns da baixa autoestima? As causas mais comuns é geralmente nessa lógica, quando a gente não tem muito reforço positivo, quando a gente não tem muito incentivo, quando a gente vai e fala dos bullying, né? As crianças nas escolas, então, que também sofrem muito bullying. Então, todo esse apanhado, as tentativas de fazer, então, frustra. Ah, não sou capaz, está vendo? Ah, fui tentar fazer esse projeto, não deu certo, então, não consigo fazer nada. Entende? Então, tudo isso a gente... E entra aquela questão do auto-reforço. A autoestima aí. A autoestima não é só beleza, é a capacidade de se reforçar. Tá, não consegui dessa vez, eu vou conseguir uma próxima. Olha, a gente falando das outras casinhas da autoestima. Sim. Entende? Não tem a ver só com imagem. Tem a capacidade de se reforçar, de se sentir capaz, de se perceber merecedor. Ok. Eu tenho autoestima péssima. Eu não me vejo como competente, não me vejo como capaz. Minha autoimagem não me satisfaz. Como isso pode influenciar a minha relação profissional e até pessoal? Perfeito isso, perfeito. Como a gente estava falando, a forma como eu me vejo vai determinar como eu vou me expressar com o mundo, como eu vou me relacionar com o mundo. Se eu chego numa entrevista de emprego, já entendendo que eu não mereço aquela entrevista, já entendendo que eu não sou capaz de desenvolver aquela entrevista, sim, então eu vou me colocar como? Não vou mostrar quase nada. Estou aqui. Tá, você consegue? Como é que vai fazer? Eu consigo. Agora, se eu já tenho uma autoestima desenvolvida, não, cara, não posso ser a melhor de todas, mas eu acho que eu sei fazer alguma coisa. Eu vou chegar e eu vou me apresentar de uma forma melhor. Isso estamos falando de profissional ali, sim, de entrevista. Se a gente for falar no mundo dos relacionamentos, hoje em dia a gente vê muito relacionamento abusivo. Sim, que é um tema que a gente vai tratar aqui no podcast. Então, eu gosto muito. Então, puxando para o que eu gosto... Eu vejo muito casos justamente disso, de mulheres principalmente, homens também pode acontecer, tá, homens? Mas mulheres principalmente que não se olham com tanto amor, não se acham merecedoras de amor e acabam aceitando qualquer coisa. Uma migalha, né, como a gente chama, a migalha de amor, a migalha de carinho. Por quê? Porque não tem essa autoestima desenvolvida. E ele ainda vem bombardeia com um monte de culpa, com um monte de coisa, pronto. É aí que ela aceita qualquer tipo de coisa.
Rívia, como a terapia pode ajudar alguém a aumentar a sua autoestima? Então, dentro da terapia, a gente vai justamente desenvolver e entender como foi que isso aconteceu. Lembra que a gente falou? Lá na infância. A gente cresceu. Eu costumo ensinar os meus pacientes assim, como se fosse alguns caminhos. O primeiro caminho que foi lhe ensinado foi o da areia. Se eu chamar vocês para poder correr numa areia solta, fofa, é pesado, né? É pesado. É muito mais cansativo. Sim. Então, é como se lhe ensinaram a caminhar por essa areia, para correr nessa areia fofa. Vai ser muito mais cansativo, muito mais dolorido. Então, lhe ensinaram que você não é capaz, lhe ensinaram que você não é bonito, lhe ensinaram que você não tem potencialidade, que você não consegue, que não sabe fazer nada direito. É uma areia pesada de se carregar. Chega na terapia... E eu chego na vida de vocês e digo, epa, dá pra gente caminhar pelo caminho B, que é do asfalto. Vamos botar um tênis, são as técnicas, e vamos sair correndo. Deixa mais leve, né? Sim, muito mais leve caminhar pelo asfalto do que pela areia. E aí, dentro da terapia, a gente vai criar técnicas e estratégias para poder a gente ir observando de onde veio, que olhar foi esse, que foi internalizado por você, que você se expressa a partir dessa forma, se relaciona com o mundo, seja, né, no profissional, como a gente estava falando, seja na escola, onde é que for que você esteja, você vai se relacionar e se portar de uma outra forma. Óbvio que é tudo um processo, aos pouquinhos, a gente vai lidando e entendendo como está acontecendo, como a gente vivencia isso, para ir desenvolvendo e fazendo as atividadezinhas, né? A galera da TCC vai entender. Vai entender. Nesse momento, nós vamos ter um áudio. Alguém mandou pergunta. E essa pergunta, quem vai responder? Você. Na mira com Rívia, né? Na mira com Rívia. Vamos ver o que é que veio. Estamos lá na Hilde e gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual foi a experiência mais positiva que você teve em relação à sua profissão? Adorei a pergunta. Porque você chega com uma pessoa que tem uma autoestima realmente baixa. E aí você acaba de fazer aquele tratamento e vê a mudança. Qual foi? Qual foi? Me conta aí. Então, é lindo ver esse processo e acompanhar esse processo de transformação. Eu estava conversando até com um paciente hoje de manhã. Eu ainda não vi o final, mas é muito bom ver até ele caindo a ficha, sabe? Sim. De entender, poxa, tudo é culpa minha, carrega uma culpa debaixo do braço, entende? Então tudo é culpa dele, ele é só, vamos dizer assim, o lixo, né? O resto. Então me deixa aqui só quieto, só que ninguém nasceu para ser isso. A gente é sociável, então a gente quer fazer parte de grupo, a gente quer se sentir pertencente, a gente quer se sentir interessante. Faz parte do nosso bem-estar. Quem é que gosta de estar se sentindo o para baixo, né? O lixo, o nada? E aí foi interessante de ver a ficha dele caindo de que eu preciso me cuidar. Eu preciso desenvolver isso. Sim. Então, é muito bom ver essa transformação, a ficha caindo. Aí tem outros já que já estão mais avançados. Então, a percepção do relacionamento. Estava disposto a tirar os princípios dele, algo que ele tinha como certo. Não, eu gosto disso, eu gosto dentro do relacionamento que ele tenha isso e aquilo. Para mim, funciona se tiver essas etapas, se tiver essas características. E ele estava disposto a deixar as características principais, os princípios dele, para poder aceitar. Uma coisa que ele nem fazia, parando para olhar assim, racionalmente, sim, nem faz sentido, nem gosto. E ele estava disposto a fazer isso. Então, ter essa percepção, epa, eu mereço mais, sim, eu não posso me limitar só a isso. E aí, ver ele desenvolvendo, ver ele conseguindo produzir a questão do profissional, ele conseguir expressar, conseguir vender o trabalho dele, desenvolvendo a questão dos relacionamentos. Ele conseguiu sair para poder comer sozinho, aproveitando a própria companhia, coisa que antigamente, não, se vou sair, vou mandar mensagem para quem? Vou avisar, vou chamar quem? E ele, não, me deu uma vontade, eu consegui, fui sair, foi tão bom, eu fiquei olhando as pessoas, fiquei aproveitando a minha própria companhia. Isso é tão bom, quando a pessoa entende ela ali. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Lu? Vamos lá. Rívia, quais são os impactos da rede social na autoestima das pessoas?
Então, hoje em dia, com a rede social, ela veio para ajudar em algumas coisas, mas também complicou outras, principalmente essa questão da autoestima. Porque na rede social todo mundo tá bonito. Todo mundo tá perfeito. O filtro. O bom e velho filtro, né? Ai, não dá para eu aparecer, só se eu botar o filtro. Tem que botar o filtro. Então, como lá tá todo mundo bonito, todo mundo perfeito, as pessoas que estão vivendo as suas vidinhas normais, que não é tudo bonito e tudo perfeito, acaba se afetando, acaba se comparando. E um dos males, né, da autoestima é justamente isso, a comparação. Ah, porque ela tem o cabelo liso, porque ela tem um cabelo maravilhoso. Só quem sabe como foi, para poder botar ele aqui agora, entendeu? Mas aqui está o bonitinho, mas na vivência do dia a dia é assim, é esse movimento, é difícil. Então ela vem para trazer essa comparação e essa dificuldade. E a gente tem que lembrar, entender, não, ninguém vive 100% assim, perfeitinho. A não ser que tenha muitos procedimentos, né? Os botox, né, hoje em dia e tudo mais, mas nem todo mundo tem. E até uma desconstrução da autoimagem, muitas vezes, para ficar parecido com o outro. Eu entro naquela onda, né, de fazer procedimentos desnecessários. Justamente. Né? Quando é necessário é maravilhoso, mas quando não... Os botox preventivos, né? Para prevenir algo que nem sequer ainda caiu. Peraí, gente, vamos com calma. Vamos com calma, né? Mas eu estou pensando em botar um aqui. Não, enfim. Tudo bem, vai. Como os pais podem ajudar a construir essa autoestima saudável nos seus filhos? Você já falou um pouco, mas é uma coisa que a gente precisa reforçar. Perfeito. Como a gente veio conversando, que você perguntou, como é que a autoestima é desenvolvida? Sim. Desde lá da infância. Então, a infância, quem é que está a parte principal? Quem é o meu herói? Quem é o que me representa? São os meus pais. Quem é que me dá a ordem? Quem é que me organiza? Quem é minha referência? Sim. São os meus pais. Se a minha referência chega e diz que eu não sou capaz, chega e diz que eu sou burro, que eu não consigo... Como é que eu vou duvidar deles? Então, talvez eu realmente não sou capaz. Eu não consigo. Então, pais, vamos cuidar. Pais, vou falar aqui, né, para vocês. Vamos cuidar dos filhos de vocês. Preste atenção, reforce. Lembre sempre que eles são lindos, do jeito que eles são perfeitos, que eles são capazes, que eles conseguem. E, principalmente, incentive. Geralmente, o que acontece hoje em dia é que está todo mundo acelerado, então os pais não têm mais tempo até mesmo de educar. Senta e deixa ele fazer. Se você pode ser muito mais rápido se você faz, óbvio. Se eu vou descascar uma banana, eu descasco rápido. Vai, menino, come, chega, vamos fazer. Dê para ele fazer. Ele conseguiu, do jeito dele, descascar a banana. Mas você tá lá. Tá vendo que você consegue? Ai, que banana linda. A coisa mais linda é o reforço, que a gente chama do reforço positivo, né? Sim. Vai, incentiva esses filhos, porque você vai estar desenvolvendo uma autoestima. E você vai estar desenvolvendo um adulto potente, um adulto que consegue realizar, um adulto que consegue vivenciar a vida, os relacionamentos amoroso, amizade, profissional, de uma forma potente, de uma forma a se colocar mesmo e não se esconder. Isso. Experiências pessoais sempre são bem-vindas aqui. Com certeza. E tem uma experiência nesse momento aqui. Eu tenho um filho de 9 anos e eles gostam de crepioca. Eu não gosto, mas eles amam. E aí Miguel disse assim, mãe, já que a senhora não gosta, eu posso assumir a cozinha? Eu disse, claro, Miguel. Ai, que coisa linda. E ele fez a crepioca. E ele fez como ele queria. O irmão mais velho, né, que gosta também, auxiliou ele. Mas ele saiu tão realizado que parecia que ele tinha feito um jantar no MasterChef. Mas tem que deixar. Tem que permitir que ele crie essa habilidade, né? Já que ele gosta, então ele se sente valorizado. Justamente. Ele, mamãe, quer que eu faça para a senhora? Eu disse, não, eu sou capaz de comer um pedaço. Né? E não é que estava gostosa? Tá ele vendo? Pegou os temperinhos como ele queria, os pedacinhos de queijo, botou e comeu a crepioca dele feliz. Quer dizer, justamente. Deixa fazer. Deixa ele fazer. Né? E reforça. Ele pequenininho, tu tem aí o seu filho, ele pequenininho que chegava com aquela folha toda pintada, desenhada. Significava Você o quê? entendia? Tudo.
Porque para a mãe significa tudo. Justamente. Tava lindo e maravilhoso, não Lindo, tava? Pronto. lindo. Se você entendia necessariamente onde estava cada coisa, mas estava lá o cachorro, o gato. Isso, lindo. né? E é isso, reforça. Reforça. Para que ele possa Eu continuar. acho que eu reforcei demais dos meus filhos. Às vezes eu preciso... Às vezes segurar. Não é tanto assim, meu Calma. amor. Calma, menos um pouco, né? Mas eu quis valorizar mesmo, Perfeito. entendeu? Essa questão deles, da beleza, porque... Abrindo um parênteses aqui, Brasil é um país racista, extremamente racista. E a gente sabe disso. Então eu dizia, se valorize, olhe para o espelho e veja como você é lindo. Você já viu seu olho? Você já viu sua boca? Já viu? Tá vendo? O povo tudo botando... E você aí já tem. Ó. Então, para valorizar, entendeu? E hoje, realmente, eles... Né? Se acham, Luciana. Isso é bom, sabe por quê? Isso é bom, sabe por quê? Porque aí, olha o que você fez. Você está formando a autoestima dele no sentido de que se alguém hoje em dia chegar para ele, não, porque sua boca é feia, porque você é isso e aquilo, cara, minha mãe disse que eu sou maravilhosa. Lindo. Entendeu? Então, você vai ter alguma moral, entendeu? Lhe conheci agora. Justo. E se a gente tem uma autoestima fragilizada, o que o outro fala é verdade. Entende? Então, feche, organize a sua autoestima, entenda quem você é, não dê moral, não dê poder para que outras pessoas venham e bombardeiem você de qualquer forma. E outra coisa, é muito bom a gente valorizar e aumentar a autoestima do outro. Sim. Não é? Então, eu digo sempre a essa menina, eu digo, você é linda. Não digo, não, Lu. Coisa mais linda. Digo, você é linda, Lu, né? Você é linda, amada. E a gente tem que fazer isso, né? Justo. Ajudar na autoestima. Então, vamos lá, né? Rívia, qual é o maior mito sobre o autoestima que você gostaria de desmistificar? Então, eu acho que é aquilo que eu comecei, né, falando. Autoestima não é só autoimagem. Não é só eu achar bonitinho no espelho. A gente tem 4 pilares. Como eu disse, eu sempre esqueço de um dos. Autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia. Cada um deles representa uma coisa. Você pode se achar lindo no espelho, mas você pode não se achar capaz de fazer uma atividade simples. E aí a gente também está falando da autoestima. Então, acho que o maior mito é isso. Falou autoestima, é eu tá bonitinha, o nariz no lugar, coisa do tipo. Não é só isso. Não é só isso, né? Para finalizar, porque tudo que é bom dura pouco. E aí nós vamos falar agora sobre uma experiência que você, ou algum caso que você ajudou, algum paciente. Você já trouxe um caso, né, por sinal, hoje. Mas essa pergunta, ela é pertinente. Por quê? Ela é pertinente porque ela nos ajuda a fixar. Justo. É possível, sim. Mesmo que eu tenha uma baixa autoestima hoje, não significa que é para sempre. Nada é determinante, não é verdade? Justamente. Um paciente, ele se enxerga totalmente incapaz. Eu não sou bom o suficiente. Eu trabalho e é muito interessante a forma como as pessoas pensam em relação a isso. O seu olhar é muito interessante e sai fácil. Tá, eu tenho o meu trabalho, mas eu não acho que eu sou tão bom assim, não. Eu faço lá o que me pedem e tudo mais. Aí foi interessante a gente conversando, eu disse, sim, mas, sei lá, se você é marceneiro, você sabe mexer em madeira. Me peça para mexer em madeira? Eu não sei fazer. Então, o seu trabalho é importante. Sim. Pode ser o mais simples que for, mas é importante. Entende? Vamos falar de psicologia. Aí você não entra nessa área. Aí deixa comigo que eu funciono. Mas se eu for fazer uma cadeira, eu tenho que ir atrás de você. Então, sim, o seu trabalho é importante. Faz sentido. Mas sempre tem um mais. Por quê? Porque está muito enraizado a percepção dele de incapacidade, de que ele não é bom o suficiente, que ele não é capaz. E foi justamente o que aconteceu com ele. Desde pequeno, nunca teve reforço em casa. Você é capaz, você consegue. Perguntei, já ouviu isso? Nunca. E ao redor, os coleguinhas, um monte de bullying. Lá vem o gordo, lá vem aquilo. Só piora a situação. Então, eu faço o quê? Me visto numa capa para que ninguém me perceba. Eu estou dentro de uma sala, mas eu fico num cantinho para que ninguém não me perceba. Eu não quero fazer muito barulho, muito espaço para ninguém me notar.
Porque se me notar vai ser demais. Entende? Então é muito interessante a forma como se porta e se relaciona com o mundo. Todas as experiências, todos os relacionamentos, seja de amizade, seja com os filhos, seja com a esposa, é sempre com esse olhar mais para baixo, mais negativo. Entende? E é lindo a gente ver a transformação, começar a entender, ei, parece que faz sentido mesmo, parece que eu consigo fazer sim. Me disseram que não, mas as evidências confirmam que faz sentido sim, que eu sou capaz sim. E é muito pesado você viver uma vida onde você não é capaz, onde você não é importante. Sim. Entende? É uma vida acelerada, que se preocupa demais, uma vida desorganizada, uma vida que é fora da realidade, porque às vezes você realmente é capaz, você faz, você pode, mas por se enxergar não, deixa de viver experiências extraordinárias. E isso é triste. Eu não quero ver meus pacientes, né, sem viver. Então, galera, vamos cuidar. Vamos cuidar da autoestima, vamos reforçar os nossos filhos para que eles cresçam pessoas potentes, capazes, que consigam se relacionar, que se vai à entrevista de emprego, ele consiga aí se portar da melhor forma. Se for para arranjar namoradinho, ele saiba o que é que ele quer, ele coloque os limites, entende, para não estar vivendo relacionamentos abusivos, permitindo que pessoas sejam abusivas, independente da área. Entende? E que nem eu até usei o exemplo do seu filho, para que ele entenda quem ele é, ele forme, esteja organizado, e não vai ser qualquer um que vai ter essa moral, esse poder para chegar. Minha mãe falou, eu vou dar moral para você. Entende? Que a nossa autoestima não esteja frágil para o que os outros falam e eles tenham esse poder, que a gente esteja realizado e saiba quem nós somos. Maravilha. Considerações finais, Lu? Então, eu quero agradecer, né, esse conhecimento que você trouxe para nós hoje aqui, porque, particularmente, eu vou saindo mais empoderada. Ai, adoro. Muito obrigada. Considerações finais. Considerações finais. Então, gente, vamos cuidar da autoestima. Muitos dos transtornos, quando a gente vai ver, está associado a uma ansiedade, minha autoestima, uma depressão, minha autoestima. Muito está associado. Então, vamos cuidar dessa autoestima para a gente aprender a se portar, a gente se colocar no lugar da forma como é para a gente ser, com o respeito que é para a gente ter. No lugar certo, né? Perfeito. É isso aí. Acabamos mais um programa. Esperamos ter ajudado você aí. Dá um toque aí, ó. Ajuda seu filho. Valoriza as pequenas conquistas dele. Cuida também da autoimagem. Justo. Não é? Um exercício físico, luz solar, água, descanso, um sono, deixa a pele linda. Isso. Mas cuida das palavras também, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo programa.